Olá, alunos! Hoje nós iremos a mais uma aula de língua portuguesa. E o assunto de hoje é falar sobre os significados das palavras. Como é que nós devemos empregar determinadas palavras de acordo com o contexto em que ela está inserida. O conhecer o significado das palavras, turmas, é um dos fatores essenciais para dominar a língua portuguesa, pois só assim o falante, como nós, ou o escritor, será capaz de selecionar a palavra adequada para poder elaborar a sua mensagem. Por isso é importante o conhecimento de fatos linguísticos. Muitas vezes nós nos sentimos em dificuldade ao empregar uma palavra. Será se a palavra está correta? Nós devemos conhecer as palavras e conhecer os significados das palavras para que possamos empregar corretamente determinadas palavras em determinado contexto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois grupos, que são palavras homonímias e palavras polissêmicas, né? Que é a polissemia. Eu coloquei aqui nesse primeiro slide duas figuras. Coloquei uma figura que é uma fruta e coloquei embaixo a camisa. A figura de cima, que é a fruta, é manga. E embaixo, que é a camisa, está mostrando a manga da camisa. Então, observem aí, manga, fruta, manga, camisa. Para que eu possa distinguir o que é fruta e o que é parte de uma vestimenta, eu tenho que saber o contexto em que ela está inserida. E é por isso que é necessário nós conhecermos as palavras e os significados dela. Então, vamos começar? Os homônimos e a polissemia. E os homônimos e a polissemia são termos que fazem parte do estudo da semântica. O que é semântica? É significado das palavras. Assim, os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes também a mesma grafia e significados distintos. Ou seja, eu tenho palavras que têm a mesma escrita, têm a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Eu tenho palavras que têm a mesma escrita, mas com pronúncias diferentes e significados diferentes. Ou eu tenho palavras que têm o mesmo som, a mesma pronúncia, mas com escrita diferentes e significados diferentes. E nós vamos conhecer um pouco mais dos homônimos. Os homônimos são justamente isso. Palavras que muitas vezes possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita e significados diferentes. Já a palavra polissêmica, que é a polissemia, também pode apresentar a mesma escrita, mas com significados diferentes que só se explicam dentro de um contexto. Por exemplo, um exemplo disso eu coloquei no primeiro slide, manga, tá? Manga é escrita da mesma forma que manga de camisa. Manga, fruta, é escrita da mesma forma que manga de camisa. Mas, de acordo com o contexto, o significado é diferente. Então, eu tenho aí uma polissemia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois grupos, homônimos e polissemia, ok? Vamos falar das palavras homônimas. As palavras homônimas, elas são classificadas em homônimas homógrafas, homônimas homófonas e homônimas perfeitas. O que são homônimas homógrafas? Eu estou falando da grafia. Grafas quer dizer grafia. Então, homônimas homógrafas são palavras iguais na grafia, na escrita, e diferentes na pronúncia, tá? Homônimas homógrafas, elas são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Por exemplo, eu tenho colher. Observem que também é a mesma escrita de colher. Colher, no caso aqui, vem ser verbo, a ação de colher algo. E colher é um substantivo, que é aquele objeto que utilizamos para comermos, né, para almoçarmos, para colocar a comida na nossa boca, tá? Então, observe aí que a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente e o significado também dela é diferente. Colher é um verbo, a ação de colher algo, colher uma fruta, por exemplo, e colher é um substantivo, que é um instrumento que nós utilizamos para colocar comida na boca. Aqui eu tenho jogo, que é um substantivo, e tenho jogo, que é um verbo, é a ação de jogar. Eu tenho denúncia, que é um substantivo, e eu tenho denuncia, que é um verbo. Então, observem que essas palavras têm a mesma escrita, mas a pronúncia e o significado é diferente, ok? Homônimas homófonas. Homófonas, fono, quer dizer som. Então, são palavras iguais na pronúncia, mas são diferentes na grafia, na escrita. Por exemplo, consertar quer dizer harmonizar e consertar
reparar. Observe que a pronúncia é a mesma, consertar, com C, consertar com S. É o mesmo som, mas a escrita é diferente e o significado também. Consertar com C quer dizer harmonizar. E consertar com S quer dizer reparar, ajeitar algo, tá? Senso com C e senso com S, o mesmo som, mas a escrita é diferente e o significado também. Senso com C é recenseamento, é aqui quando as pessoas vão na sua casa, saber quantas pessoas tem na sua casa, quantas pessoas moram, residem na sua casa. Ali é o recenseamento. E senso com S quer dizer juízo, se você está no seu juízo, né? Perfeito, ok? Acender com C e acender com SC. A palavra, a pronúncia é a mesma coisa. Eu não digo acender, eu digo acender. Acender apenas com C quer dizer atear, ou seja, colocar fogo em algo. E acender com SC quer dizer subir em um patamar mais alto. Então, homônimas homófonas, elas possuem a mesma pronúncia, o mesmo som, mas a grafia e os significados são diferentes, tá? Homônimos perfeitos ou homônimas perfeitas são palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas o significado dela é diferente. Por exemplo, caminho é um substantivo e caminho é um verbo, tá? Olha, observem que a escrita é a mesma, só que de acordo com o contexto, vem ser substantivo, o caminho, e caminho, de acordo com o contexto, vai ser um verbo que é a ação de caminhar. Eu caminho, tu caminhas e assim por diante. Cedo e cedo também tem a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Esse primeiro cedo é do verbo ceder algo. E esse outro cedo é do advérbio de tempo, né? Cheguei cedo em casa, tá? Livre e livre. Livre aqui vem ser um adjetivo, uma qualidade que eu dou um substantivo. E nesse outro livre aqui vem ser verbo, a ação de se livrar de algo. Então, observem qual a classificação dos homônimos, tá? Só lembrando, os homônimos classificam-se em homônimos homógrafos, homônimos homófonos e homônimos perfeitos. Homônimos homógrafos têm a mesma escrita, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Homônimos homófonos têm a mesma pronúncia, mas com a grafia, ou seja, a escrita e significados diferentes. E homônimos perfeitos têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas com significados diferentes, ok? Vamos falar agora, turma, sobre polissemia, ou seja, as palavras polissêmicas. O que são palavras polissêmicas? Uma mesma palavra que adquire vários significados consoante o contexto, tá? Existem palavras que, de acordo com o contexto, eu posso utilizar a mesma palavra, mas de acordo com o contexto ele muda os significados. Por exemplo, aqui, a maçã está podre e o pêssego está bom. Esse bom quer dizer que esse pêssego está bom de comer, né? Está apto a comer. Ele é um bom rapaz. Esse bom aqui, observe que é a mesma escrita e a mesma pronúncia. Esse bom já vem dizer que é um rapaz bondoso, né? Um rapaz caridoso. Conseguimos um bom resultado. Esse bom aqui já vem dizer que foi um resultado perfeito. Não estás bom da cabeça. Quando eu falo assim, não estás bom da cabeça, nesse contexto quer dizer que essa pessoa não está em seu juízo perfeito, não está bem, não está saudável mentalmente. Então, observe que eu utilizei a mesma palavra, mas em contextos diferentes. E aí muda também os seus significados de acordo com o contexto. Então, palavras polissêmicas são essas. É quando eu tenho uma mesma palavra e que eu posso utilizá-la em diversos contextos com significado diferente, ok? Outro exemplo aqui de palavras polissêmicas, eu utilizei a palavra mão. Observem que está em diversos contextos e com significados diferentes. Eu posso utilizar mão em diversos contextos. Por exemplo, a criança estava com a mão machucada. Nesse contexto, a palavra mão está indicando parte do corpo, né? Parte do corpo da criança que está machucada. Passou 2 mãos
mãos de tinta na parede. Nesse caso, a palavra mãos já não vai ser parte do corpo, mas vai ser camadas de tinta que foi utilizada. A escultura demonstrava mão de mestre. Nesse contexto, a palavra mão já vai ser, o significado já vai ser de habilidade, habilidade que esse escultor tinha de esculpir suas artes. Nenhum cidadão deve abrir mão de seus direitos. A palavra mão aí já tem outro significado, que quer dizer deixar de lado ou desistir, ou seja, nenhum cidadão pode desistir de seus direitos. Passaram a mão em minha bolsa. Nesse contexto, a palavra mão já indica que alguém roubou, apoderou-se de coisa alheia, apoderou-se da bolsa dessa pessoa. Então, observe que eu utilizei a mesma palavra mão, mas em contextos diferentes, e aí, no caso, vai ter os significados diferentes, de acordo com o contexto. Então, palavras polissêmicas, gente, é isso. É utilizar uma mesma palavra em diversos contextos com significados diferentes, ok? Espero que vocês tenham entendido. Só recapitulando, tá? Palavras homonímias são as palavras que têm, às vezes, a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita, mas com significados diferentes. Essas palavras homônimas, elas podem classificar-se em homônimas homógrafas, homônimas homófonas e homônimas perfeitas. Só relembrando, homônimas homógrafas possuem a mesma grafia, com pronúncias e significados diferentes. Homônimas homófonas possuem a mesma pronúncia, mas com a escrita e significados diferentes. E homônimas perfeitas possuem a mesma grafia, o mesmo som, ou seja, a mesma pronúncia, mas com significados diferentes, tá? E polissemia é a palavra que eu utilizo várias vezes em determinados contextos com significados diferentes. Outro exemplo de palavras polissêmicas foi a que eu coloquei no primeiro slide de manga, né? Tem manga de camisa, tem manga da manga, que é a fruta. Então, aí é um tipo de palavra polissêmica, porque depende do contexto para ter significados diferentes, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, estudem bastante, dê mais uma olhadinha aqui na minha aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.